Temporada 2017 do Estude Matemática, aula de número 20. E não é qualquer aula, é um mosaico Links, absolutamente espetacular. Momento que vocês vinham esperando já há bastante tempo. Mosaico Links de matemática e física, sabe com quem? Com o professor Fabrício Schaeffer. Vou pegar o homem de surpresa aqui, por gentileza. Professor Fabrício, isso, vem correndo aqui só para se apresentar. É como se nós estivéssemos começando de novo. Professor Fabrício Schaeffer, diretamente das trevas, e montado em cima de 220 mil pessoas que estão inscritas no seu canal do YouTube. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E vamos fazer essa aula acontecer, né? Vamos lá. Queremos, então, aqui fazer o link da... A física e a matemática não é tão difícil, né? É uma barbárie. Alguns acham que física é matemática. Não, física é igual matemática. Temos muitas relações aí, mas hoje a gente vai ver, então, aí, né, algumas partes. Uma parte aí, né, que o professor Gustavo vai começar com a visão matemática e depois eu vou ver a parte da física, ok? Escolhemos um assunto desse tamanho, só um pedacinho, que é já para deixar a porta aberta para a segunda edição. Claro, com certeza. Frio, tá tudo em casa. Valeu. Então, só para embasar o início do papo com o professor Fabrício Schaeffer, eu vou lançar para vocês aqui algumas considerações a respeito do mundo das retas. Aquilo que na matemática a gente conhece como gráficos de retas. E existem muitas coisas que a gente pode fazer nessas condições quando a gente está trabalhando nesse nível. Deixa eu tirar esse layer da tela aqui, agora está tudo sob controle. Normalmente, quando a gente trabalha com retas, a gente trabalha com expressões de equações na forma reduzida y igual a ax mais b. Isso não é obrigatório, a reta também pode estar representada usando outras formas, usando outras alternativas, mas essa aqui, sem nenhuma dúvida, é a mais comum, porque é ela que nos permite enxergar aqui do lado esquerdo y, a variável y revelada como dependente, o que significa que o valor dela depende do valor de outra variável, e especificamente o x representado aqui como variável independente. Portanto, toda vez que a gente expressa uma reta, uma equação de reta, usando essa estratégia da forma reduzida, a gente está indiretamente declarando que está buscando autorizar o x a valer o que bem entender, para a partir dos valores que o x assume, a gente conseguir determinar os valores de y. E isso é super conveniente, e na hora de representar no plano cartesiano, isso normalmente vai ficar revelado na forma de uma reta em que a variável livre e independente vai estar representada na horizontal, genericamente chamada de abscissa, e variável y, variável dependente, normalmente chamada de ordenada. E já dando um spoilerzinho para vocês do que vai acontecer quando nós começarmos a conversar sobre física. Na física, normalmente, a gente vai representar fenômenos, transformações, enfim, os objetos de estudo da física. É super comum usar gráficos cartesianos também para essas representações. Mas aí, naturalmente, vocês não veem muito x e y, vocês vão ver tempo na horizontal, vocês vão ver distância ou potência na vertical, vocês vão ver pressão, enfim, vocês vão ver outras grandezas sendo utilizadas na posição dessas variáveis. Então, de certa forma, o que a matemática se propõe a fazer é uma generalização ou a construção de uma plataforma para que a física possa, enfim, se beneficiar desses objetos e facilitar a compreensão dos fenômenos, por assim dizer. No mundo das retas, a gente trabalha com equação reduzida para poder falar especificamente nesses dois coeficientes aqui. O coeficiente A, super importante, coeficiente angular, que serve essencialmente para que a gente, num primeiro momento, observando o seu sinal, indique se a reta é uma reta crescente, decrescente ou horizontal. Se o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Se o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Se o coeficiente angular vale zero, a reta é perfeitamente horizontal. Portanto, a gente pode, via de regra, afirmar que o coeficiente angular tem a ver com a inclinação da reta. Ele tem uma responsabilidade super compatível com o seu nome, inclusive, angular. Tem tudo a ver com a ideia de inclinação. E o coeficiente B, o coeficiente linear, ele já tem mais a ver com o que eu gosto de chamar de posição vertical da reta. Porque é a partir do coeficiente linear que a gente vai saber se a reta vai se posicionar mais ao norte ou mais ao sul. É ele, coeficiente linear, quem indica a ordenada do ponto em que uma reta intercepta o eixo
dos y e, consequentemente, se numa situação como essa aqui, por exemplo, nós desenhamos uma reta, observamos que essa reta é crescente, portanto fica implícito que o y é positivo. E observamos também que ela intercepta o eixo dos y acima da origem, nós também poderemos afirmar que o coeficiente b, perfeitamente compatível e correspondente à ordenada desse ponto de interseção, será positivo também. Mas criando as bases, construindo as bases para que o Fabrício possa fazer a festa com vocês, eu tenho um elemento que eu faço questão de frisar. Mas questão de frisar mesmo, porque na minha singela opinião é o que existe de mais importante para a gente poder entender todos esses conceitos físicos que se beneficiam, se utilizam do conceito de coeficiente angular. Quando a gente vai calcular um coeficiente angular, a gente divide duas variações. No mundo da matemática, essas variações são representadas por y e x. A variação de quem está de pé, dividido pela variação de quem está deitado. Faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A variação de quem está de pé, dividida pela variação de quem está deitado. Isso é equivalente a dizer, quando vocês conhecem dois pontos, que vocês vão representar no numerador a diferença entre as ordenadas, y2 menos y1, e no denominador a diferença entre as abscissas x2 menos x1. Isso aqui também pode ser representado como tangente da inclinação da reta, mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero é destacar o que acontece nesse primeiro nível. E para isso eu vou fazer só dois desenhos para passar a bola. Primeiro desenho, esse aqui, uma reta bem inclinada. Segundo desenho, esse aqui, uma reta pouco inclinada. Tudo bem? Se a gente vai analisar o coeficiente angular sob o ponto de vista do sinal, a gente vai afirmar que essas duas retas aqui são equivalentes. A gente vai dizer que ambas são crescentes e, portanto, naturalmente, isso se revela analiticamente como retas cujo coeficiente angular é positivo. O coeficiente angular é positivo nas duas. Mas na hora da gente observar a inclinação dessas duas retas, a gente vai ter no coeficiente angular uma forma de estabelecer entre elas uma diferenciação muito importante. Se eu desenhar aqui, na vizinhança dessa reta, uma linha horizontal e uma linha vertical, que me permitam imaginar uma certa variação horizontal representada por ΔX versus uma certa variação vertical representada por ΔY. Vocês observam que nessa primeira reta muito inclinada, o ΔY é bem maior que o ΔX. O ΔY vai ser representado por uma quantidade bem maior do que o ΔX. Na hora em que a gente dividir ΔY por ΔX, o numerador vai ser grande, o denominador vai ser pequeno e, consequentemente, vocês chegarão à conclusão, junto comigo, de que o coeficiente angular vai ser representado por um número grande. Em outras palavras, sempre que o coeficiente angular for grande, isso é sintoma de que a reta é muito inclinada. O que significa uma reta muito inclinada? Uma reta quase vertical, uma reta que é mais parecida com o eixo dos y do que com o eixo dos x. Se da mesma forma, nessa reta aqui, pouco inclinada, eu desenhar uma linha horizontal e em seguida uma linha vertical, de modo a ser capaz de revelar essas mesmas duas variações. Vocês observem que aqui, nesse caso, o meu ΔX é grande e o meu ΔY é pequeno. Na hora em que eu vou realizar a divisão ΔY sobre ΔX, eu estarei dividindo um número pequeno por um número grande, e quando eu divido um pequeno por um grande, o resultado é sempre uma merreca. O resultado será um número próximo de zero, o que me permite afirmar que, nesse caso, o coeficiente angular será representado por um número pequeno e me autoriza a dizer que, independente da reta ser crescente ou decrescente, retas muito inclinadas terão coeficientes angulares grandes, e para falar bonito na matemática, eu diria módulo grande, e retas pouco inclinadas têm coeficientes angulares pequenos. O que é uma reta pouco inclinada? É uma reta cuja inclinação é próxima do que nós visualizamos na horizontal, do que nós visualizamos por intermédio do eixo dos x. Entender que quando a gente divide a variação de quem está de pé pela variação de quem está deitado é algo importante não só na matemática, mas também na física, não é minha missão, é missão do professor Fabrício Schaeffer. Que honra, senhoras e senhores! Mas que honra, senhoras e senhores! Boa noite, pessoal. Então, assim, muito legal aqui, professor Gustavo Reis, então, começou falando sobre a reta. Eu, como professor de física, muitas vezes tenho dificuldade quando eu vou abordar esse assunto, porque muitos alunos, às vezes, não têm essa base matemática da equação da reta, né, de uma equação, uma função de
primeiro grau. Então, muitas vezes eu acabo tendo que fazer essa aula de linearidade, de equação de função de primeiro grau. Bom, observe que o professor Gustavo Reis falou que o y é igual a a vezes x mais o b, certo? Falou do coeficiente angular, do coeficiente linear. Na matemática, o que é o x? Não sei. X é x. O que é y? Não sei. Y é y. Tá? Não existe um significado para o y e x. Já na física, nós temos algumas grandezas que se comportam de maneira linear, ok? E uma delas, olha só, o famoso movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? É aquele movimento em que o módulo da velocidade é constante. É aquele movimento em que o móvel anda distâncias iguais em tempos iguais. O mais famoso uniforme é o movimento retilíneo uniforme. Então, se nós colocássemos, por exemplo, uma reta, que é a trajetória, tá? Trajetória, sentido positivo para a direita. Nós vamos simbolizar como posição, né? A posição zero, a gente chama de origem na física. Origem é a posição zero. Por exemplo, sabe quando passa numa rodovia e vê os marcos quilométricos, quilômetro 10, quilômetro 20, aquilo são posições. Existe um local em que há o quilômetro zero. Em cada rodovia tem um quilômetro zero. Então isso seria a origem. Então, digamos, eu não preciso sair da origem. Eu posso sair do quilômetro 50, do quilômetro 20, eu saio de onde eu quiser. Então, o local que eu saio, nós chamaremos de posição inicial. Aí, cada livro, cada pessoa usa a posição, um símbolo diferente. Alguns usam X, outros usam D, outros usam S. Eu vou chamar de S, né? Ó, porque a posição também é chamada de espaço, tá? Então, a posição eu vou chamar de S. Então, o que é o S0? O S0 é a posição que eu saio. Bom, essa posição que eu saio, eu posso andar para a direita, a favor do referencial, meu direita é positivo, ou para a esquerda. O que vai acontecer? Se num determinado tempo, transcorrer de tempo, ΔT, eu for para a posição S1, se for um movimento uniforme, num mesmo intervalo de tempo... No mesmo intervalo de tempo, eu ando distâncias iguais em tempos iguais. Eu chamo aqui, ó, esse, na verdade, deslocamento de um delta de posição, tá? Onde é que eu quero chegar com isso? No movimento uniforme, a velocidade poderá ser calculada com a variação da posição no transcorrer do tempo, tá? Bom, olha que parecido com o que o professor Gustavo tinha falado antes. Só que o professor Gustavo chamou de quê? Chamou de A igual a ΔY por ΔX. Tá vendo? ΔY por ΔX. E ele chamou isso aqui de coeficiente angular. Olha aqui. Olha como está parecido. Ao invés do coeficiente angular da reta, é a velocidade. Ao invés da variação de y, é a variação da posição. Ao invés de ΔX, é o ΔT. Então, olhem a semelhança. Agora, daqui facilmente, a gente vai chegar no quê? Olha só, fácil. Basta trocar, olha aqui, ó, ΔS por... Vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui, ó. Facilmente a gente vai fazer essa transformação. Então, velocidade é S final menos S inicial, ou S1 menos S2, tanto faz. Instante final menos instante inicial. A gente, para construir a nossa função horária, olha o nome, função. Matemática também. A matemática fala função do primeiro grau. Por que função? Porque o y fica em função do x. Aqui nós também. Nós teremos uma função horária da posição. Ou seja, a posição estará em função do tempo. Então, na função horária, a gente estipula que o instante inicial sempre será zero, que é quando eu começo o meu problema de física. Então, eu zero o cronômetro e começo o problema de física. Então, aqui vai ser o instante inicial. Observem que esse tempo multiplica a velocidade, fica V vezes T, ó, V
vezes T igual a S menos S0. E aí nós chegamos na primeira expressão extremamente importante. Ó, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, agora, pessoal, nós temos algo que é exatamente a cara daquela equação reduzida do primeiro grau que o professor Gustavo tinha falado para vocês. Olha aqui, ó. O que está no lugar do Y? O que está no lugar do Y? A posição. O que está no lugar... Ó, só invertido, né? Olha aqui, ó. Tem um termo que é A vezes X e tem um termo que é B. Ó, aqui seria o B, tanto faz, né? A ordem que tu soma, mais, olha lá, ó, o A vezes o X. Então, tudo que o professor Gustavo falou para vocês sobre o coeficiente linear e angular valem agora aqui para a nossa equação da posição. Sabe qual é a sacanagem aqui? Só para tu entender, a aula Links é assim, quando tu quiser te atravessar, vai lá, quando eu tô falando, lá. tu te atravessa, quando eu quiser me atravessar, eu me atravesso também. Show de bola. Eu sempre digo pro pessoal, velho, que a física, assim, ó, pra encontrar, Moisés, pra a física encontrar uma razão de existir, uma justificativa, assim, né, pra ser elevada à condição de matéria, né, basicamente, eles escrevem as equações matemáticas de trás para frente. Basicamente, né? Então não é AX mais B, vocês entenderam? Eles escrevem B mais AX. Quando chega lá no MRUV, nós vamos falar disso daqui a pouco, o que acontece? C mais BX mais AX ao quadrado. Cara, os caras escrevem tudo de trás para frente. Não, sacanagens à parte. O que eu queria comentar aqui, Fabrício, contigo é o seguinte, que é uma coisa que eu sempre valorizo quando eu estou falando em coeficiente angular. Quando eles vão fazer essa conta aqui, é muito importante que eles respeitem a ordem da diferença tanto em cima quanto embaixo. Tipo, tu não pode fazer x1 menos x2 em cima e y2 menos y1 embaixo. Não pode inverter, porque, por exemplo, se a gente está analisando uma reta da esquerda para a direita, nós vamos querer saber, diante de uma variação de x positiva, que vai ser representada por esse deslocamento da esquerda para a direita, se nós estamos subindo ou se nós estamos descendo. E é por isso que a gente não usa módulo aqui, é por isso que a gente usa números com sinal, porque o sinal vai ser importante, inclusive fisicamente, para a gente saber qual é o sentido desse movimento, né? O sentido dessa trajetória numa aplicação de cinemática. Então é muito importante, tá, gente? Vocês não deixem de levar isso em consideração. Quando o Fabris escreve S menos S0 em cima e T menos T0 embaixo, ou vocês invertem as duas diferenças, porque daí tanto fez como tanto faz, vamos trocar o sinal em cima e embaixo, é a mesma coisa que multiplicar por 1, no final das contas, ou então a gente faz sempre respeitando a mesma ordem, tanto no numerador quanto no denominador. Esse registro eu acho super importante de fazer. Show de bola, show de bola. Olha só, então, resumindo, movimento uniforme, como é que varia a posição? O que é posição? São locais que eu me encontro numa trajetória. Só para deixar isso, porque não adianta a gente explicar a física de uma maneira que vocês não consigam imaginar uma situação real. A matemática é considerada uma das disciplinas mais difíceis porque justamente há muita abstração. Então a gente tenta aproximar um pouco pensando no seguinte, olha só, digamos que no instante t igual a zero, eu estou na posição, sei lá quilômetro 30, tá? Uma hora depois, tá andando de automóvel, uma hora depois, vamos supor, vamos dizer que está bem devagar, tá? Então eu estou no quilômetro 50, então, ou seja, eu andei 20 quilômetros em uma hora. Como é um movimento uniforme e eu ando distâncias iguais em tempos iguais, ó, mais uma hora, t igual a 2 horas, eu estarei no quilômetro 70. Tá vendo? Então, este é uma linearidade. Quer ver? Quer ver como é intuitivo? Se em uma hora eu andei 20 km, mais uma hora andei mais 20 km, então no instante 3 horas, onde ele estará no instante 3 horas? Tu deve estar já respondendo corretamente aí que eu sei. Tu está em qual posição? Tu estás no quilômetro 90. Então, materializa o que a gente está dizendo. Posição S são marcos quilométricos. Instante é o que está olhando no relógio, tá? E agora, quando eu coloco
a função horária S igual a S0 mais V vezes T, essa função horária é, na verdade, uma relação linear da posição com o tempo. Por exemplo, para esse movimento aqui, que é um movimento uniforme, eu ando distâncias iguais em tempos iguais. Olha só, para este movimento, tá? Aliás, antes de aplicar para esse movimento, olha aqui, ó, só para deixar bem claro, ó, só para deixar bem claro, nós temos que a posição inicial, local que eu saio, é o coeficiente linear e a velocidade é o coeficiente angular que o professor Gustavo tinha falado para vocês, tá? Então, o que nós vamos fazer? Olha aqui, vamos aplicar para esse problema. Eu saí de que local? Eu saí da origem, do quilômetro 0? Não, eu saí lá do quilômetro 30. Então, tu vê que de onde eu saio, aplicado aquele problema, então, o S será o quê? O 30 mais... Poxa, agora eu não sei a velocidade. Ah, mas a velocidade, o professor Gustavo falou que era ΔY por ΔX. Então, vamos lá. Se o Y é o S e o X é o T, então olha aqui, ΔY, só que aqui é S, por ΔT, que é o X. Então tá aqui, ó, o coeficiente angular, ok? Então eu venho aqui, vamos calcular aqui, quanto é que variou a posição? Ó, a variação de posição de 30 para 50, vamos inclusive colocar aqui, ó, 50 menos 30, é um delta, né, ó, S2 menos S1, dividido pelo intervalo de tempo. Então, 1 hora menos 0 horas, ou seja, eu vou ter 20 quilômetros percorridos em 1 hora, que é o famoso 20 quilômetros por hora. Então, nesse meu problema, ó, olha aqui, eu tenho uma função. Para que serve essa função? Ela serve para me informar a qualquer tempo a posição. Quer ver? Ó, vamos chutar aqui, ó, vamos pegar tempo 3 horas. 3 horas. Podia ser tempo 5 horas, 6 horas, porque o movimento uniforme é linear, ele anda a distâncias iguais em tempos iguais. Então, por um instante igual a 3 horas, que eu já sei a resposta, vai dar 90, só para confirmar que isso aqui está correto. Então, S igual a 30 mais 20 vezes 3 horas. Aqui tem que deixar claro na física as unidades que eu estou usando, que ou seja, a posição em quilômetros e o tempo em horas. Eu tenho que colocar entre parênteses, porque aqui eu não consigo enxergar as unidades. Se for metro por segundo, eu tenho que botar entre parênteses ao lado da função horária as unidades usadas. Então aqui, ó, 3 vezes 20, 60, mais 30, 90 quilômetros. Ou seja, se eu te perguntar, ô Fabrício, daqui 32 horas, qual é a posição? Põe 32 aqui, pronto, tá feito. Ou, para chegar na posição de número, posição 50 não, 1032, põe 1032 que tu vai achar quanto tempo tu vai ter que esperar. Então é para isso que serve uma função horária. Mais do que isso, agora sim, a gente vai fazer um link bem forte com a matemática, que é o seguinte: gráfico, pessoal, questão de gráfico, tanto na matemática quanto na física, é extremamente importante. Então, como nós representaremos graficamente este movimento? Então, meus amigos, olha só, vou apagar aqui para a gente ter espaço, já desenhamos a função horária, tá? Então, ao invés de botar y versus x, o que nós temos? Nós temos, no lugar de y, nós temos posição, o S, tá? No lugar de x, nós temos t. E agora, exatamente como o professor Gustavo falou, é o que nós vamos fazer aqui. Olha só, onde corta o eixo das ordenadas? Aqui, para nós, é o eixo das posições. É o coeficiente linear. Então, esse valor, olha lá em cima, ó, punha a unidade. Diferentemente da matemática, a gente precisa sempre colocar a unidade. Por quê? Porque às vezes tem um elaborador mal intencionado, que às vezes coloca quilômetro aqui e minutos aqui. Aí o cara tem que converter todos os valores, tá? Então, cuidado. Então, aqui, ó, eu parto do 20 e a minha posição cresce linearmente. Então, meus amigos, olha aqui, ó, pronto. É uma reta
com uma inclinação positiva. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque... Opa, botei errado. Sai da posição 30 no meu problema, tá aqui, ó. 30, sai da posição 30, tá? E a inclinação à velocidade é, então, o 20 km por hora. Ou seja, marca um tempo de 1 aqui, ó. Marca 1 aqui, 1 hora, vai ter que dar onde? Vai ter que dar no 50. Se eu marcar 2 horas, vai ter que dar onde? 2 horas? 70, tá? Então eu consigo verificar isso aí. Eu parto daqui e chego aqui. Ou eu posso fazer o contrário. Como é que eu faço o contrário? Eu verifico aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu verifico a variação das posições e aqui eu verifico a variação do tempo. Só tem um detalhezinho que aqui, que às vezes aparece um pouco diferente nos livros de matemática e de física. O que é diferente? Até o professor Gustavo falou antes, e aí me chamou a atenção. Nos livros de matemática, a inclinação, né, é a tangente do alfa. Por quê? Olha, porque 1 aqui na matemática, 1 no y é 1 no x. O tamanho é igual. Agora, olha aqui o que está acontecendo. Olha esse tamanho aqui, ó. Eu estou usando um quadradinho aqui, vocês não estão enxergando, mas tem um quadriculado aqui, tá? 1 aqui não é 1 aqui. Então, na física, não é correto dizer que a inclinação é a tangente. Não é correto. A não ser, como um raro caso, que na física geralmente não é, quando eu pegar 1 hora aqui e 1 quilômetro. Aí a tangente vai coincidir com o valor da inclinação. Então, na física, eu já vi em livros de física. Tu deve ter um livro de física aí que o professor chama de tangente, mas isso é incorreto, tá, pessoal? O correto é, o que é a inclinação? É a velocidade. Olha aqui, me diz, a inclinação no início, aqui, a inclinação está constante ou variável? Responde aí, constante ou variável? Está mudando a inclinação da reta? Não, a inclinação é constante, por isso que estamos no MU, porque a velocidade é constante. Sabe que eu sou meio tolerância zero com isso aqui, Fábio. Eu sempre olho para eles e digo assim, ô velho, o negócio é o seguinte, se a inclinação do troço mudar, pode ser qualquer coisa, menos uma reta, né? Vamos combinar. Se o troço é reto, tá implícito, né? Fica presumido que a inclinação não muda, que é exatamente o que vocês estão observando como uma aplicação no movimento retilíneo uniforme daquilo que a gente estuda em nível de coeficiente angular. Eu até falo, Fábio, eu faço uma brincadeira com eles, eu digo assim, existe um negócio importante chamado princípio da conservação do coeficiente angular. Que eu fiquei com inveja que os caras na física têm esses nomes pomposos, né, para falar nas coisas, né? Princípio da conservação da energia, não sei, eu digo, então tá, a partir de agora nós vamos ter o nosso princípio também, que é o princípio da conservação do coeficiente angular, que sustenta basicamente a seguinte ideia: a reta só continua reta enquanto o coeficiente angular não variar ao longo de toda a sua extensão. Se o coeficiente angular variar, naturalmente nós estaremos testemunhando uma mudança na inclinação da reta. E se a mudança acontecer, é porque aquilo pode ser qualquer coisa, menos uma reta, e aí justamente que reside a contradição da coisa, né? Se a gente aceitasse a ideia da variabilidade do coeficiente angular numa reta, a gente entraria em contradição, porque automaticamente a gente chegaria à conclusão de que aquilo não é mais uma reta. E o bonito é justamente isso, é vocês pararem para pensar e observarem que vocês estão diante de uma aplicação simples, de novo, da razão entre quem está de pé e quem está deitado. Quem está de pé nesse caso é S posição, quem está deitado nesse caso é tempo, né? Tempo, na verdade, tempo em horas. E quando a gente divide posição por tempo, a gente encontra, nesse caso, como resultado, a velocidade. Mas nem por isso deixa de ser, na fundação, na essência, uma aplicação de coeficiente angular. Como é lindo isso, né? Show de bola. É lindo. Como é legal a gente poder ver, né? Explorar essas intersecções, essas interações. Quem quer começar a fazer exercício aqui? A matemática ou a física, Fábio? O que tu acha? Opa, cada um faz um, não sei. A gente faz um e comenta, né? Eu acho que, de repente, como os testes são de física, o que normalmente a gente faz é o professor convidado, me dá a honra da sua ilustre presença, claro, resolve o exercício e eu dou um pitaco matemático dizendo assim, olha, vocês estão enxergando aqui o que a gente faria na matemática, de onde vem, se é equação, se é função, enfim. Show de bola. Sinta-se em casa. Beleza. Então, eu acho que tu colocou as listas, né? Para eles, né? Todos eles. Estão à disposição as listas, está na descrição?
Sim, na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Show de bola, então. Então, vocês que, não sei se imprimem ou se abrem a lista, nós temos a primeira questão que diz o seguinte: dois veículos A e B movendo-se ao longo de uma mesma trajetória. Tem seus movimentos descritos pelas funções horárias, aí diz o móvel A e o móvel B. Temos o móvel A e o móvel B. Ele não diz que tipo de movimento é, então questão de número 1. Mas ele diz assim, ó... o móvel A, SA é igual a menos 15 mais 2,5 vezes T. E o movimento B, a posição dele, a função horária, é SB igual a mais 25 menos 2,5 vezes T. Bom, ele não me disse, mas eu tenho que saber que quando a equação é do primeiro grau, como é que eu sei que é a equação do primeiro grau? Ah, daqui a pouco nós vamos discutir a do segundo grau e tu vai ver a diferença. Olha aqui, ó, olha ali, ó, uma equação de primeiro T na 1, e tu vai ver que a equação de segundo grau vai ter T ao quadrado. Existem, os alunos de ensino médio não vê, acho que vê, terceiro grau não vê, né? Terceiro grau, quarto grau, acho que não vê, né? Até vê, mas vem em polinômios, né? Isso, em polinômios, é verdade, tá? Existe em função de terceiro grau, T ao cubo, poderia existir. A gente vê de primeiro grau e de segundo grau. Então vamos começar, bom, se é uma função de primeiro grau, é algo do tipo S igual a S0 mais VT, ou como a matemática diz, Y igual a AX mais B. Ou seja, nós temos uma linearidade da posição com o tempo. Então eu sei que para ser quando é posição, que aqui o movimento é um movimento uniforme, anda a distâncias iguais em tempos iguais. Agora ele diz assim: determine o instante TE do encontro desses móveis. Meu amigo, essa função aqui, ó, ela me dá a posição, ou seja, onde o móvel está. Então eu tô aqui, passo o tempo, daqui a pouco eu tô aqui e assim por diante. Bom, se ele quer, ó, importante, o encontro, como eu acho o encontro? Tem dois móveis que vão se encontrar. Aliás, será que é assim ou será que é assim? Será que eles estão em sentidos contrários ou no mesmo sentido? Como é que eu vou saber isso? Ah, olha aqui, ó, olha aqui. Esse cara, olha lá, ó, é a velocidade. Uma das velocidades é positiva e outra velocidade é negativa. Ou seja, nós estamos... O que significa isso na física? Anota aí. Velocidade positiva e negativa significa um cara a favor da trajetória e outro contra a trajetória. Ou seja, eles estão em sentidos contrários. Um sai, ó, posição inicial. Um sai do menos 15 e outro do mais 25. Se eu fosse desenhar isso numa trajetória retilínea, vamos botar aqui o zero. Então, o A sai da posição menos 15, tá aqui. Vamos desenhar um carrinho A aqui, tá ali o carrinho A, para tu entender o que está acontecendo. E o A anda a favor da trajetória, olha a flecha, a favor da trajetória. O B sai da posição mais 25, mais ou menos por aqui, tá? Mais 25. Só que o B, olha lá o B está numa trajetória contrária à trajetória. Tá aqui a velocidade do B, negativa e a do A. Então essa é a situação física. Então vai chegar um momento que eles vão se encontrar. Cara, não sei, será que eles vão se encontrar aqui, onde é que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar num lugar tal que eles estarão na mesma posição. Estando na mesma posição, encontro. Quem tu vai colocar? Que a posição do A é igual à posição do B. Ou seja, tu vai igualar essas duas equações para encontrar, né, o TE que ele pediu para nós. Então, menos 15 mais 2,5 vezes T é igual a mais 25 menos 2,5 vezes T. Esse T é o tal do TE, que é o tempo de encontro, tá? Quero isolar o tempo de encontro. Então, olha aqui, ó. Traz esse bacana aqui, ó, menos 25 para cá e traz esse outro bacana, menos 15 para cá. Como é que fica? Ah, já deve ter aprendido essa parte mais básica. Assim a gente espera. Então, 2,5 TE que tá aqui. Ó, menos 2,5 mais 2,5 TE igual, ó, 25 do lado direito da igualdade, fica quietinho ali, menos 15 que estava aqui, vem para cá, mais 15. Pronto. 2,5 TE mais 2,5 TE, 5 vezes o TE. Soma, né? Mantém. Aqui, 25 mais 15, 40. Opa, tá aqui.
5t é igual a 40, divide os dois lados por 5, então eu vou ter o quê? Que t é igual a 40 dividido por 5. Mas quais as unidades que ele está me dizendo aí? Ah, olha ali quais as unidades. Ele não botou. Botou sim. Ele escreveu ao lado SI. SI é Sistema Internacional. Então tu sabe que essa resposta aqui, o 8, vai ser 8 segundos. Essa velocidade é 2,5 metros por segundo. Essa posição é menos 15 metros. Não esqueçam, na matemática, muitas vezes tu dispensa a unidade, né? Mas na física tu não pode dispensar. Então demorou 8 segundos para eles se encontrarem. Agora, na próxima questão, ele pergunta assim, determine a posição de encontro. Eles estão no mesmo lugar, mas que posição é essa? Eu sei que é entre menos 15 e 25. Então o item B pede isso. Qual delas que eu uso, pessoal? SA ou SB? Tanto faz, eles estarão na mesma posição. O legal é até tu fazer uma prova real. Então, ó, menos 15 mais 2,5 vezes. Ó o tempo de encontro. Eu quero saber a posição de encontro, eu uso o tempo de encontro. Então, tasca esse cara aqui. Tá? 2,5 vezes 8 dá quanto? Dá quanto? Olha lá, vezes 2, vezes 2, dá quanto? 20. Então, SA igual a menos 15 mais 20. Então, menos 15 mais 20, SA dará 15 metros. Vamos fazer a prova real? Como eles estão na mesma posição, porque eles se encontraram, se eu fizer aqui, ó, SB igual a mais 25 menos 2,5 vezes 8. Com licença. Opa, desculpa, perdão. Acontece. Quem sabe fala ao vivo, ô louco! Aqui, olha, não, mas tu não deixou eu errar. Tu não deixou errar. Por que eu ia encontrar o meu erro? Tu não deixou errar. Olha aqui, ó. Isso se chama migué. Não é migué não acredito. nenhuma. Olha isso aqui, é ó. migué. Não me venha com churumelas, professor Fábio. Ó, por isso que eu tô dizendo, ó, faz a prova real. 25 menos 20, eu ia ver, poxa, deu algum galho aqui. Então eu ia voltar e conferir a minha conta. Então a posição de encontro, SA 5 metros. Suspeitei desde o princípio. E SB 5 metros, tá? Agora, represente graficamente as funções horárias. Quer ir nessa, Gustavo? Podemos. Vamos lá? Represente graficamente. Graficamente. Tá tudo em casa aqui, beleza? Vocês viram ali, cara, equação de primeiro grau. O sujeito diz assim quando cai na prova de matemática. Isso é fácil. Isso não serve pra nada. E aí vem o Fabris aqui e mete bucha numa equação de primeiro grau que ele monta igualando as expressões de duas funções de primeiro grau. E tem uma puta serventia. É super importante a gente saber essas coisas. Por mais que a gente afirme muitas vezes, quando trabalha com elas exclusivamente na matemática, que elas são simples. O curioso, se vocês pararem para pensar, isso é a coisa mais louca, né? É que muitas vezes a pessoa acha isso difícil na física. Né, Fábio? Isso é a coisa mais louca. A pessoa acha isso aqui difícil na física e quando é matemática, é só uma equação de primeiro grau, me dá uma questão de verdade. Negócio louco. Deixa eu pegar as canetas aqui contigo, claro, só para poder fazer uns gráficos coloridos aqui. Então o negócio é o seguinte, cara. Eu não entendo nada dessa história, aí de S e de T. O meu negócio é X e Y. Né? Professor de matemática, o alfabeto começa no X, vai até o Z. E olhe lá. Só nos sistemas lineares, Fábio. E, ó, com restrições, tá? Mas, essencialmente, o que nós vamos fazer aqui, e de repente dá até para fazer a representação no mesmo gráfico, né? Vou tomar o cuidado de representar aqui, mais primeiro e quarto quadrantes, assim, né? Que são os que nos interessam, partindo do princípio, né? Partindo da premissa de que a gente vai trabalhar com t igual a 0 como nosso referencial aqui, né? Tá? Então a gente vai ter o tempo aqui na horizontal, a gente vai ter S na vertical. Aprendi hoje com o Fabris que eu não posso esquecer das unidades. Então vamos colocar aqui em metros na vertical e vamos colocar aqui em segundos na horizontal. É isso mesmo, Fabris? Isso aí. Não estou fazendo cagado, pelo amor de Deus, não me deixa errar ao vivo aqui, cara. Não, qualquer coisa vocês já viram, fica um aqui cuidando do outro. Então no SA, por exemplo, vocês têm menos 15 representado aqui no lugar do B. Eu vou escolher um ponto aqui para representar menos 15, porque eu sei
que o B representa a ordenada do ponto de interseção com o eixo vertical, menos 15, certo? Mais 2,5t. Vocês vão lembrar, na matemática a gente trabalha com a ideia de coeficiente angular a partir do passinho para a direita, lembra? Se eu me desloco uma unidade para a direita, eu subo ou desço o número de unidades indicado pelo coeficiente angular. Então, nesse caso especificamente, se eu fizer o meu t variar de 0 para 1, eu vou subir o equivalente a 2,5. Vou dar um passinho para a direita aqui, portanto, e vou subir o equivalente a 2,5. Vai ficar meio porco o meu gráfico, mas a ideia é essa. A ideia é só mostrar para vocês que nós estamos diante de uma reta que evidentemente vai revelar para nós um comportamento crescente. E aí, nessas condições, se eu conheço os dois primeiros pontos, eu tenho pontos em número suficiente para determinar um segmento de reta, e a partir desse segmento de reta, prolongando ele aqui, nesse caso, exclusivamente para a direita, a gente tem uma boa ideia de como se comporta a reta que corresponde à revelação da posição do objeto A, certo? Da mesma forma, a gente pode fazer para o objeto B, 25 vai ser o valor inicial de y, então a gente vai ter algo como aqui, mais ou menos. Eu vou ter que dar uma forçada na barra aqui, Fabris, mas, né, por causa da escala vertical, mas de qualquer forma vai dar para entender. 25, portanto, aqui na vertical. E aí eu vou dar um passinho para a direita de novo, só que dessa vez eu vou ver o meu coeficiente angular menos 2,5 e vai ficar presumido que diante desse passinho para a direita, que representa um ΔX igual a 1, ou no caso da física, um ΔT unitário, eu vou descer o equivalente a 2,5. Então eu vou vir até aqui e vou marcar 2,5 aqui para baixo. 1 para a direita e menos 2,5 de deslocamento vertical, certo? Isso naturalmente faz com que o segundo ponto fique num nível inferior em relação ao primeiro e o resultado é um segmento de reta com inclinação negativa, né? Decrescente, por assim dizer. E aí, na hora da gente prolongar esse segmento de reta aqui mais cedo ou mais tarde, a gente vai perceber que essas duas semi-retas se interceptam em um ponto, E é exatamente nesse ponto que geometricamente a gente verifica a confirmação do momento, ou do instante, e da posição, por assim dizer, tanto o x quanto o y, ou especificamente no caso, respectivamente, tanto o tempo quanto a posição, que corresponde ao ponto de encontro. Então, cara, na real, isso aqui deixa o cara meio louco, porque o cara enxerga equação de primeiro grau, o sujeito enxerga função de primeiro grau, especificamente coeficiente angular e linear, e se bobear, a interpretação que a gente pode dar para o item A dessa mesma questão é a de um problema de sistemas lineares. Afinal das contas, é o que a gente está fazendo, né, Fábio? Resolvendo um sistema linear para determinar o ponto de intersecção entre duas retas. Outra coisa, Gustavo, olha só, muita gente pergunta, encontro das retas é sempre o encontro dos móveis? Pessoal, cuidado, apenas quando o gráfico é de posição, né? Porque, eu tenho um gráfico de velocidade, como nós vamos ver daqui a pouco, as retas se cruzam ao encontro dos móveis. Não, cuidado. Ó, neste momento eu tenho o quê? Eu tenho que A e B possuem algo em comum. O que é? A posição. Fisicamente, o que é a posição? É estarem no mesmo lugar. Bom, se eles estão no mesmo lugar, eles se encontram. Então, nesse gráfico de posição versus tempo, o encontro das retas, ou o encontro de gráficos, é o encontro dos móveis. Nem sempre será assim. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos, já vou fazer a gentileza de fazer o desenho. Então, tá. Pode começar que eu já vou desenhando para ti. Nessa questão, o que nós tivemos? Nós tivemos as funções horárias e construímos o gráfico, ok? Mostramos que eram retas. Agora, na questão do número 2, o procedimento é o contrário. Porque é assim que aparece no vestibular. Às vezes tu tem as características e tu tem que encontrar o gráfico, e às vezes o contrário. Ele te dá o gráfico e tu tem que tirar daquele gráfico as características. Uma coisa que eu vi que o Gustavo fez, ele foi muito preciosista. E na física a gente não tem muito... a gente faz esboço de gráfico. A gente não tem um compromisso. Aqui tu não teve tanto esse compromisso, né? Tu fez mais ou menos. Mas o professor de física, a questão, ele não quer saber se tá certinha a escala, ele quer saber o comportamento. O que ele quer que tu saiba? Ele quer que tu saiba que essa velocidade é positiva, porque a inclinação é positiva, essa velocidade é negativa, porque a inclinação é negativa. Ele quer que tu olhe para essa posição inicial do móvel A, do móvel B e do A. É isso que ele quer, a análise do significado dos coeficientes. Eu tenho uma justificativa.
Eu tenho uma justificativa para o meu aparente preciosismo, que não é preciosismo, professor Fábio, sabe por quê? Porque eu acompanhei a tua resolução e eu sabia que essa, a posição do encontro era 5, era positiva. E eu não podia fazer essa segunda reta aqui ser inclinada demais a ponto das duas se encontrarem ou na horizontal, no eixo horizontal, ou então em um ponto de ordenada negativa. E como as duas têm teoricamente a mesma inclinação, embora uma crescente e outra decrescente, porque os coeficientes angulares empatam em módulo, né? E a primeira intercepta mais acima do que a segunda intercepta abaixo, em termos relativos, eu tomei esse cuidado só de tentar fazer com que elas tivessem mais ou menos a mesma inclinação. Sim, senão fisicamente a situação não ia fechar. Aí a gente tem uma coisa geométrica e uma coisa analítica e o René Descartes vai corcoviar na tumba. Coitadinho do René Descartes. Questão número 2. O movimento uniforme de um corpo está representado no gráfico abaixo, no gráfico S versus T. Tá? A partir dos valores mostrados nesse gráfico, determine para esse móvel, item A, sua velocidade escalar em metros por segundo. Tá? Vamos lá então. Velocidade. Eu tenho uma reta, eu já sei, antes de saber o valor, eu já sei que essa velocidade é uma velocidade positiva ou negativa? Pensa no que o professor Gustavo falou. Essa velocidade, ela será negativa. Mas como é que tu não fez nenhuma conta e já sabe? Pessoal, inclinação, reta decrescente, coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É a velocidade. O coeficiente angular é negativo, então a velocidade é negativa. Agora, como eu vou calcular esta velocidade? Então vamos lá. Essa velocidade, ou lá na matemática, é ΔY por ΔX. O que é aqui? É ΔS por ΔT. Observem que eu tenho aqui o S inicial em metros, 2 metros, ok? Que é o coeficiente linear. E eu sei que em 0,4 segundos, tá vendo o ΔT? O intervalo de tempo, em 0,4 segundos eu tenho o transcorrer do tempo. Tá? Então vamos lá. Outro, né, de 0 a 4, tanto faz. Então vamos fazer assim, S final, posição final, menos posição inicial, dividido por instante final, menos instante inicial. Aí eu vou calcular a inclinação. Agora, eu parto de 2 e em 0,4 segundos, qual é a minha posição? Aliás, isso é uma coisa que muito aluno às vezes tem dificuldade. Cara, olha só, eu tô te dando um gráfico de posição versus tempo. Se eu te perguntar qualquer posição, o que tu vai fazer? Vai olhar no instante 0,4, no instante 0,4, bate e olha essa posição. No instante, desculpa, 0,2, no instante 0,2, qual é a posição? Ou, para qual posição, para qual instante eu estarei na posição, sei lá, 0,5, né? Tu vem tarará, e bate aqui. Então, isso aí é a leitura do gráfico. Muito aluno tem essa dificuldade. Agora, olha só, no instante 0,4 segundos, que posição eu tenho? Eu estarei na posição 0. Então, após 0,4 segundos, posição final, 0 menos, inicia na posição 2,0, 2, né? Nem vamos entrar na discussão o que é o vírgula zero aqui, né? Que é um algarismo, na verdade, significativo. 2, e aqui o instante final, 0,4 segundos, menos 0. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 o quê? Olha lá, menos 2 metros, que é a unidade, dividido por 0,4 menos 0, que dá 0,4 segundos. Então, 0,4 segundos. Agora, como é que a gente faz essa divisão? Uma sugestão é 0,2 metros em 4 décimos. 0,4 é 4 décimos de segundos. Uma maneira fácil de se livrar daquela vírgula, né? Então, eu vou ter menos 2. O 4 décimos eu vou multiplicar invertido, 10 quartos, menos 20 quartos, que dá menos 5 metros por segundo. Está aí. Fechou, hein? Fechou. Coeficiente angular deu menos 5 metros por segundo. Tá? Agora, item B, ele me pediu a função horária dos espaços. O que é a função horária? S igual a S0 mais VT. Como eu sei que saiu da posição 2, tá aqui, posição inicial 2.
Quanto é a velocidade? Menos 5 vezes t. Beleza? Está aqui o item B. Mas, Fabris, para que essa função? Função. O S, a posição, está em função do tempo. Quer fazer uma prova real? Cara, olha só, muitas vezes na matemática tem isso. O aluno, ele constrói a equação do primeiro grau, não sabe se está certo. Será que essa equação é dessa? Cara, testa, olha aqui, ó, testa. Testa 0,4. Porque para a posição 0,4, para o instante 0,4, tem que dar 0 de posição. Então, t igual a 0,4 segundos. Tem que dar 0, senão aquilo está errado. Tá? Às vezes, sei lá, tu é meio desleixado, acaba errando, tá? Como o Fábio fez anteriormente, desleixo, tá? Então, 5 vezes 0,4. Ah, então S é igual a 2 menos 5 vezes 0,4. Novamente, 0,4 é 4 décimos, tá? Então, 20 sobre 10 dá 2. 2 menos 2, 0. Então, confere. Ou, às vezes, tu tem um outro ponto aqui, tu tem esse dado, mas, meu amigo, se tu fez certo a função horária, toca um ponto aqui, ó, e vê se fecha. Pô, fechou? Deu? Já era, tá? Na maioria das vezes, tu pode conferir. Beleza, professor? Sabe, vamos lá. O sujeito que tem dislexia, né, de tipo, eu, assim, Fabris, às vezes eu olho para a questão, depois de tanto tempo olhando para uma reta e enxergando X e Y, e eu te confesso, muitas vezes eu não enxergo o S e o T. E o que eu acho que tem que ficar muito claro para vocês todos é que se o sujeito, assim como eu, disléxico, toque, né, não enxergar o S e o T, mas enxergar aquilo que a gente normalmente enxergaria no mundo da matemática e enxergar aqui o X e aqui o Y, Fábio. O Sim. cabeça de bagre tem a obrigação e o dever moral de conseguir acertar essa questão só por fazer o match dos coeficientes. Só. O Fábio já calculou para vocês aqui essa velocidade. Essa velocidade é nada mais que um coeficiente angular, é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Eu não canso de insistir, né? A variação da posição y, na verdade, representada na vertical, dividida pela variação de x. E aí, com unidade ou sem unidade, o Fábio chegou à conclusão junto com vocês aqui de que esse coeficiente angular vale menos 5. A cada passo que a gente dá para a direita, a gente vai descer o equivalente a 5 passos. A cada décimo de passo que a gente der para a direita, a gente vai descer a 10ª parte do 5, ou seja, 0,5, 0,1 para a direita, 0,5 para baixo, 0,1 para a direita, 0,5 para baixo, 0,1 para a direita, 0,5 para baixo, até chegar no 0,4 aqui no nível 0, e tudo se confirma geometricamente. Mais ainda, essa posição inicial identificada pelo Fabris, nós na matemática chamaríamos simplesmente de B. E uma vez disponíveis, Fabris, vou pedir licença aqui só para fazer esse comentário, uma vez disponíveis os dois coeficientes, é claro, a gente não tem estratégia mais eficiente do que simplesmente acoplar os coeficientes na equação reduzida para chegar à conclusão de que a equação dessa reta no mundo da matemática vai ser y igual a coeficiente angular menos 5x, horizontal, o tempo está ocupando o espaço normalmente reservado para a abscissa, mais o y, o coeficiente b, perdão, representado pelo intercepto y, e que nesse caso vale 2. Abrindo um parênteses breve, Fabris, e se a pessoa quisesse ter equacionado direto essa reta na geometria analítica, ainda tinha um recurso. Ah, é verdade. A gente tem dois pontos bem designados aqui desde o início, vocês estão vendo? O primeiro ponto que a gente tem aqui é o ponto de coordenadas 0 e 2. Esse ponto 0,2 pertence ao nosso gráfico. Vou botar ponto e vírgula aqui, porque ali vai ter vírgula, né? O segundo ponto que a gente conhece tem coordenadas 0,4 e 0. 0,4 e 0. Então, aqui estão as coordenadas de dois pontos genéricos A e B, que nós podemos usar para equacionar a reta usando aquele pseudodeterminante, em que a gente coloca 0,2 na primeira linha, depois 0,4 e 0 na segunda. Na terceira linha, duas coordenadas genéricas x e y, para representar um terceiro ponto que vai ser forçado a ser colinear em relação aos outros dois. E, finalmente, 0,2 repete o primeiro ponto na quarta linha, pseudodeterminante igual a 0. Eu falo pseudo porque eu já fui xingado a full. Os caras disseram, isso aqui não é um determinante, que a matriz não é quadrada. Eu digo, tá bom, então eu vou chamar de pseudodeterminante, vou fazer como eu quiser, porque a aula é minha e eu tô cagando. Olha só, então o negócio é o seguinte, dá uma olhada, aqui 0, aqui 0,4y, 0,4y, deixa eu só tirar aqui, pra gente chegar no mesmo resultado. Depois, 2x. 2x mais 2x. Na volta, trocando sinal, Fábio. Lembra disso? Claro. Os teus velhos tempos? Sim, olha só, sim. 2 vezes 0,4, 0,8 fica menos 0,8, depois 0x, depois 0y. Tudo isso aqui igual a
Zero. Perfeito. E se a gente multiplicar todo mundo por 10, depois dividir todo mundo por 4, a gente vai chegar à conclusão de que essa equação aqui é absolutamente equivalente a y igual a menos 5x mais 2. Nós estamos diante simplesmente de uma alternativa em que, mais uma vez, vocês acoplam a matemática e a física por intermédio de uma bela aplicação, professor Fabris. Que momento. Mais ainda. Cinemática, pessoal, é matemática, tá? É muito mais matemática, equação de reta do que física. Eu até sugeriria que fosse passado para matemática, porque é um estudo de matemática, de linearidade, de função de primeiro grau, segundo grau, tá? Então muitos alunos às vezes têm essa dificuldade de enxergar. Então eu e o Gustavo estamos aqui hoje para mostrar que não tem diferença. A única diferença é que nós damos um significado. O y é posição e o menos 5 é a velocidade, o x é um instante e o 2 é a posição inicial. A gente está dando um significado, tá? Ok? Bora? Terceira questão. A terceira questão, agora sim. Aí, se for para analisar a física, a terceira questão tem muito mais física do que matemática. Porque a gente não vai se prender a fazer o cálculo. A gente vai se preocupar com o quê? A gente vai se preocupar com a análise. A gente vai se preocupar com a análise das grandezas. Então, na questão número 3, nós temos S, que é a posição em metros, tá aqui, posição em metros, e aí nós temos aqui o zero mais ou menos por aqui, e nós temos um comportamento de um gráfico. E esse comportamento é assim, ó, ele começa, acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais. Então ele começa, olha só, ele faz isso, tá? Ele faz isso, ele vai de menos 10 a mais 10. Depois ele faz isso aqui é, na verdade, aqui passa em 1, aqui é 2. Depois de 2 a 4, que são aqui assim, ele fica uma função constante. Depois ele faz isso e isso, beleza? Então existe um comportamento que passa no 6 e finalmente em 8 segundos aqui, ele acaba ficando ele volta aqui para baixo e fica constante, beleza? Vocês têm aí a questão, então nós vamos fazer uma análise. Olha que legal a análise dessa questão aqui, que vocês têm aí como questão de número 3, pessoal. Isso na física é uma questão que aparece direto, porque ele te dá um gráfico de posição e te pede um gráfico de velocidade. A pergunta é, em um gráfico de posição, eu te pergunto, em um gráfico de posição, como eu enxergo a velocidade? Eu enxergo a velocidade no gráfico S versus T, ao invés de Y versus X, S versus T, eu olho para a inclinação, tá? Para o coeficiente angular, como o professor Gustavo estava falando antes. Então, observem, de 0 a 2, como é que é a inclinação? É uma inclinação positiva e constante. Então, a velocidade é positiva e constante. De 2 a 4, eu tenho uma inclinação, quanto? Uma reta horizontal, quanto? Função constante, inclinação, 0. Então, a velocidade é 0. Olha como tem lógica. Do instante 2, eu estou na posição 10. Passa o tempo e eu continuo na mesma posição. Claro, estou parado. Passa mais o tempo e continuo na mesma posição. Por isso que inclinação 0 é velocidade 0. Agora, de 4 a 8, observem que a inclinação é negativa. Se a inclinação é negativa, de 4 a 8, a velocidade é negativa e constante. Como é que eu sei que é constante? Porque a inclinação da reta é constante. E de 8 em diante, eu tenho uma velocidade igual a 0 novamente, porque a inclinação é
Nula. Bom, o que é pedido para nós? É pedido um gráfico que me pede o comportamento da velocidade no decorrer do tempo. Então, observem que o que está aqui, ó, o que está explícito? A posição, onde ele está. Não é um gráfico de velocidade, é um gráfico de posição. Mas como eu enxergo essa velocidade? Pela inclinação. Anota isso aí. Gráfico, posição versus tempo, inclinação é a velocidade. Então, olha aqui. Vamos lá. De 0 a 2, nós temos uma velocidade constante e positiva. E aí já começa, ó, tira C fora, tira D fora e tira E fora. Já ficou entre A e B. Deu. Agora, de 2 a 4, a velocidade é nula. Então, eu coloco aqui em cima do eixo do tempo. 2 a 4, a velocidade é nula. De 4 a 6, não pode, de 4 a 8, a velocidade é negativa, tá? E constante. Negativa e constante. Então, aqui é constante, tá? Eu posso olhar depois já deu, né? De 4 a 8 a velocidade é constante. E a alternativa A me diz que de 4 a 8 não há velocidade. Pelo menos não apareceu ali, né? É zero, né? Para ser zero. Isso, tá? E de 8 em diante a velocidade é zero, tá? Agora, o que poderia acontecer? Ele poderia ainda te cobrar uma outra coisa. Olha só. Olha aqui, olha que interessante. Tá vendo essa quantidade aqui? É a velocidade. Tá vendo que a velocidade, a variação do y, ó, Gustavo falaria variação de y, eu tô falando da variação de posição, vai de menos 10 para mais 10, tá? E aqui eu não desenhei corretamente, mas tinha que ir, ó, de 4 a 6, de 10 a menos 10. Ou seja, essa inclinação, tá? Vamos ver se foi no mesmo intervalo de tempo, né? Tem que ser no mesmo intervalo de tempo. Em 2 segundos, variou de menos 10 a 10. Agora aqui, ó, foi de 4 a 8. Interessante. Será que essa inclinação é igual a essa, professor Gustavo? Hein? Será? Olha aqui, ó, foi de menos 10 a 10 e aqui foi de 10 a menos 10. Será que é a mesma inclinação? Então, será que esse tamanho de velocidade aqui eu vou desenhar igual ou diferente? Ah, nem precisava. Tu já sabe ali que a velocidade é constante. É constante, zero, constante negativa e zero. Então, tu já matou, já sabe que a resposta é a alternativa B de Brasil. Ah, pela alternativa tu já vai ver que não é igual, né? Mas me mostra aí, professor de Gustavo, por que não é igual em módulo as velocidades, as inclinações, por que elas não são iguais? Vamos lá. No início dessa aula eu desenhei duas retas, uma bem inclinada e uma pouco inclinada. Vocês lembram disso? Uma bem inclinada e uma pouco inclinada. E eu disse para vocês assim, toda vez que uma reta é muito inclinada, isso significa que o coeficiente angular é um número grande. Toda vez que uma reta é pouco inclinada, isso significa que o coeficiente angular é um número pequeno. Se vocês observarem aqui, considerando que a variação ao longo dos dois trechos oblíquos dessa linha poligonal. Olha que bonito, hein? Linha poligonal te mete, hein, cabeça? Ah, que momento. Ao longo dessa linha poligonal eu tenho dois trechos oblíquos e dois trechos horizontais, certo? O primeiro trecho oblíquo a gente testemunha uma variação de y de menos 10 até mais 10, ou seja, essa variação tem tamanho 20. E que, aliás, se repete no segundo trecho oblíquo. A variação vertical também é de 20 unidades, só tem um porém. No primeiro caso, no primeiro segmento crescente, vocês têm uma variação vertical de 20 unidades que acontece ao longo de uma variação horizontal de 2 unidades. E no segundo trecho, vocês têm a mesma variação de unidades vertical aqui de 20 unidades na vertical, mas acontecendo ao longo de um intervalo horizontal de 4 unidades. Observem junto comigo. E aí pensem comigo, só pensem comigo em termos do número, não do sinal, do número que a gente obtém quando a gente divide a variação de quem está de pé pela variação de quem está deitado. Quando a gente divide quem está de pé por quem está deitado aqui, o resultado é 20 dividido por 2, é 10. E como esse segmento é um segmento crescente, é um segmento oblíquo crescente, esse 10 aqui, o resultado 10 que a gente vai encontrar, vai nos permitir concluir que o coeficiente angular associado está assumindo um valor positivo. Lembra? Coeficiente angular positivo, reta crescente. Já no segundo caso,
A gente vai também dividir quem está de pé por quem está deitado. Quem está de pé é 20, quem está deitado é 4. O resultado vai ser igual a 5, só tem um porém. Se nós fizermos a leitura da esquerda para a direita, como nós estamos descendo 20 unidades, esse 20 não vai ser interpretado como mais 20, mas sim como menos 20 na medida em que nós estamos diminuindo de nível. Menos 20 dividido por 4 vai dar menos 5. E vocês observam duas coisas importantes que diferenciam esses dois segmentos. Coisa de número 1, o primeiro segmento é crescente, o segundo é decrescente, o que faz com que eu conclua que o coeficiente angular do primeiro segmento é positivo e o do segundo é negativo. Em segundo lugar, o primeiro segmento é mais inclinado do que o segundo. E por isso, em módulo, ou seja, olhando só para o tamanho do resultado, o primeiro segmento vai apresentar um resultado de módulo maior do que o segundo segmento. O primeiro tem módulo 10, o segundo tem módulo 5. E essas duas leituras podem sempre ser feitas em paralelo quando vocês estão diante de uma situação de interpretação matemática do que está acontecendo. Mas é claro que se o Fabrício olha para isso, ele vai dizer, não é coeficiente angular, é velocidade, e a interpretação vai ser exatamente a mesma. Se é crescente, o coeficiente angular significa que o móvel está se deslocando de acordo com o referencial positivo. É verdade isso, professor Fabrício? Verdade. É verdade isso. E se eventualmente o coeficiente angular for negativo, a velocidade negativa significa que o móvel está se deslocando em oposição ao referencial positivo. E se a velocidade é maior em módulo, significa que o móvel está se deslocando mais rápido. É certo falar mais rápido, de maneira mais veloz? Rapidez, isso, rapidez. Certo. Certo. De maneira mais rápida. Independente do sentido. E isso é importante que vocês percebam. A gente pode comparar as velocidades de dois móveis sem sinal, se nós simplesmente sublimarmos o fato de que em uma determinada circunstância o móvel está se deslocando num sentido e na outra circunstância o móvel está se deslocando em sentido contrário. Se nós ignorarmos a informação de sentido, nós podemos comparar os módulos das velocidades, e é exatamente isso que eu proponho para vocês. Quando eu sugiro que vocês olhem para os números sem sinal na hora de chegar a essa conclusão correlata, a essa conclusão complementar em relação à informação de sinal e de crescimento. Show de bola. Bonito isso demais. Complementando então, como o professor já calculou, olha aqui, ó, eu posso botar 10 aqui, metros por segundo. Aqui então, ó, se isso aqui é 10, metade do tamanho, nós temos então menos 5 metros por segundo. Mas salientando que eu não precisaria nessa questão calcular esses valores. A gente calculou para se divertir aqui, né, para ficar melhor. Talvez só precisasse calcular se realmente eu tivesse duas alternativas muito parecidas aqui com valores, mas aqui dispensaria. Então não precisa calcular, só faz a análise da inclinação. Questão de número 4, bora para a questão de número 4, que agora então só para concluir o movimento uniforme, né, vamos pegar aqui mais uma. E essa aqui é legal porque a gente colocou posições, ó, posições negativas. Então eu tenho aqui, graficamente, ó, aqui S em metros e T em segundos, tá? Então, observem que eu tenho aqui uma reta, ele me dá só né, não toda a reta, ele me dá um segmento apenas aqui, né, um pedacinho aqui assim da reta, e ele me dá menos 30, e aqui ele me diz que em 2 segundos a posição é menos 20, tá? Pessoal, cuidado, cuidado. A velocidade é positiva ou ela é negativa? A velocidade, positiva ou negativa? Positiva. Professor, mas tá aqui menos 30. Cara, isso aqui são as posições. Não esquece que velocidade... O que é velocidade? Velocidade é inclinação. Esse cara aqui, ó, tem uma inclinação positiva, portanto a velocidade é positiva e constante. O que é negativo são as posições. Muito cuidado. Vamos ver o que foi pedido. Qual é o instante no qual o móvel... O instante no qual a posição do móvel... O valor é S igual a 20 metros, ou seja, ó, se aqui é menos 20 e aqui é 0, puxa, essa reta aqui, ó, vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Ele quer saber lá no 20 metros. Como nós vamos saber? Pessoal, a função horária justamente relaciona posição e tempo. Ora, vamos construir a função horária. Vamos construir S igual a S0 mais VT. Aí eu vou ter uma relação de S com T. A posição inicial, menos 30. Então, menos
30, ó, metro por segundo. Isso aqui no SI, portanto, Sistema Internacional. Mais, e eu já sei que é mais, porque a velocidade é positiva, mesmo sem ter calculado ainda, uma velocidade vezes tempo. Vamos lá, vamos calcular a velocidade? Inclinação dessa reta, ΔS por ΔT. S final menos S inicial, instante final menos instante inicial. Eu tenho 2 pontos, olha aqui. No instante 0, olha lá, olha o ponto. Menos 30. No instante 2, menos 20. Inclusive, tu pode pegar esses 2 pontos e fazer exatamente como o Gustavo falou. Faz lá como é que é o como é que é, Gustavo? Semi-determinante, é isso? Pseudo-determinante. Isso. Mete os 2 pseudo-determinantes, já corre com o abraço. 2 pontos, faz a equação da reta. Pronto, pessoal. Tá? Desde que sabe que S é o Y e o T é o X. Beleza? Então vamos lá. Calculando aqui, então, velocidade. Posição final. Essa aqui vai ser a nossa posição final. Tá? Então, menos 20, menos. Posição inicial, menos 30. Cuidado, é menos 30. Instante final, 2 menos 0. Tudo isso Sistema Internacional. Menos 20 menos 30 é menos 20 mais 30 sobre 2 menos 0 dá 2. Isso aqui, menos 20 mais 30 dá 10 metros em 2 segundos, 5 metros por segundo. Feito. Então agora nós temos aqui o valor da velocidade e feita a função horária. Tendo a função horária, uma linearidade, professor, eu quero ir, eu sei que em 2 segundos aumenta 10. Mais 2 segundos? Mais 10? Sim. Posso ir de 2 em 2 segundos? Pode, é mais trabalhoso. Mas aqui foi relativamente próximo, né? Ele perguntou assim, para a posição ser 20 metros, qual é o instante? Então, vamos lá. Se o S é 20, menos 30 mais 5 vezes T. Menos 30... quando muda de lado, aqui ó, né? Na verdade, tá? Esse muda de lado, eu tenho um trauma mental com esse muda de lado, vai para baixo, na verdade aqui tu soma 30 dos 2 lados, né? Mas tudo bem, nem vamos discutir isso aí, né? Mas eu, se fosse professor lá de criancinha, lá dos pequenininhos, jamais ia dizer, vai pro outro lado com o sinal trocado. Cara, eu odeio isso, mas tá, tudo bem, não é discussão para a aula de hoje. Então, 50, 20 mais 30, 50, igual a 5t. Ó, o normal é, passa dividindo. Cara, divide os 2 lados por 5. O cara que faz isso nunca erra, tá? Então, aqui, ó, isola T 50 por 5, então T é igual a 10 segundos. Está aqui o instante da questão de número, né, C de Canadá para a questão de número 4. O anterior, então, foi A de Argentina. Dá o teu pitaco, professor Gustavo Reis. É bonito isso, né? É bonito isso, Fabrício. Sabe por quê? Porque, de repente, né, à medida que as pessoas vão pegando experiência e identificando essa ideia do ΔY dividido pelo ΔX, né? De quem está de pé dividido por quem está deitado, né? Elas podem, por exemplo, imaginar que estão partindo do ponto A e aí se deslocam horizontalmente até chegar no nível horizontal do ponto B e desenham aqui um triangulinho retângulo. Ó. Esse triangulinho retângulo aqui tem muito a nos dizer, não é à toa que o Pitágoras era encantado com eles, né? A gente olhar no horizontal aqui vai perceber que para sair desse ponto e chegar no nível horizontal do segundo ponto, a gente está diante de um ΔX igual a mais 2. Nós estamos nos deslocando 2 unidades no sentido positivo, no sentido positivo indicado, naturalmente, pelo eixo horizontal. E quando a gente realiza esse deslocamento, para voltarmos a estar sobre a reta, nós precisamos de um deslocamento vertical, também positivo, ou seja, também de acordo com o sentido positivo indicado pelo eixo dos y, ou eixo dos s nesse caso, o que se traduz em um ΔY igual a, de menos 30 até mais 20, eu subi 10. Faz sentido? Se eu subir 10, o meu ΔY é mais 10 ao mesmo tempo em que o meu ΔX vale mais 2 e, consequentemente, nessas conclusões, na hora em que eu for calcular a minha velocidade, ou ainda matematicamente falando, o meu coeficiente angular, eu vou dividir o ΔY pelo ΔX. E ao dividir o ΔY pelo ΔX, o ΔY é mais 10, o ΔX é mais 2, o meu coeficiente angular vale exatamente 5. Vocês estão percebendo aqui junto comigo? Olha ali, o mesmo 5 que o Fabrício encontrou ali, de uma maneira evidentemente geométrica e que em nenhuma hipótese
por favor, não me interpretem mal. Em nenhuma hipótese, essa observação geométrica invalida o caráter analítico, puramente analítico, dessa abordagem que o Fabrício escolheu usar com vocês. E é justamente por isso que é bonito, porque a gente começa a enxergar na cinemática sintomas de geometria analítica, professor Fabrício. Show de bola. E o René Descartes não é à toa que ele, né, imprimiu a sua marca na história da matemática, né? Era um conhecido gambá, bebia muito na noite de Paris, saía de... o Moisés está rindo ali porque ele sabe que é verdade. Muitas vezes... Que absurdo, né? Isso. Muitas que vezes absurdo René Descartes foi levado de carrinho de mão para casa, o que corrobora, inclusive, o comportamento do professor Moisés e o meu também em relação a essas substâncias, né? Que a gente usa basicamente para clarear a mente, né, professor Moisés? Mas, enfim, de qualquer forma, eu espero que tenha ficado bem clara para vocês essa ideia, a ideia de que o mundo da geometria analítica, o mundo da função de primeiro grau, o mundo das retas e o mundo das equações está muito intimamente relacionado com o capítulo que nós escolhemos trazer para vocês aqui, o capítulo do movimento uniforme. Essa foi a aula Links da temporada 2017 do Estúdio Matemática, que me deu a honra de dar aula ao lado do mito, professor Fabrício. O microfone está aberto para as suas considerações. Que isso. Satisfação, não. Primeira coisa, essa história de física e matemática, né? Tem ficar de briguinha, né? E alguns professores dizendo assim, ó, porque a minha matéria é mais importante. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou péssimo professor de física para defender isso aí, porque eu sou um apaixonado pela matemática. Por pouco eu não fui professor de matemática, eu sou apaixonado. Eu olho um livro de cálculo, um livro de equações diferenciais, cara, me dá uma tremedeira, cara, sabe? Aquela vontade de estudar de novo, porque eu sou apaixonado por matemática. Eu amo matemática e, sei lá, acabei indo para física, né? Que física também é uma maravilha. Eu sou apaixonado por física. Para quem não sabe, eu fiz um curso de Direito. Sou bacharel em Direito. E você sabe que quando eu terminei o curso de Direito, a primeira coisa que eu fiz, Gustavo... Ele largou o Direito quando pintou a Operação Lava Jato. Opa! Não, é sacanagem. Não. Mas, cara, eu disse que, com todo respeito a quem quer fazer Direito, eu não gostei, eu achei chato. Caramba, eu sou das exatas. Cara, por desafio a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Eu tava num momento da minha vida, fazer alguma coisa humanas. Não deu certo. Minha cabeça é das exatas e matemática eu sou apaixonado. Então, só pra dizer que não tem essa de briguinha, respeito muito a matemática, amo a matemática, tá? E, assim, mas também dizer que física não é matemática. Tem uma parte da física que é. Tem cálculo diário, é uma ferramenta, pessoal. Mas não existe essa de briguinha. A física é melhor, a matemática é melhor. Eu considero todas as ciências, né? Eu sou um cara curioso, então eu gosto de todas as ciências e incentivo vocês a estudarem cada vez mais aí, tá? Não tem essa, né? A gente fica de brincadeira, né? Que matemática é melhor, a física é melhor, mas, tá? Só para dizer isso para vocês, tá? Sobre a matemática. E agradecer aí, né, ao professor Gustavo Reis, ao Moisés, né, pessoal, né, o Chiru, né, que me recebeu muito bem aí, e estou à disposição. E agora o seguinte, quero vocês lá no meu estúdio. Quero você. O meu estúdio não é, né, o Projac, né, é uma coisa mais singela, mas tá lá, né? A gente tá gravando as aulas e fazendo aí a mudança da educação desse Brasil aí. Vamos junto, vamos fazer. Não vamos desistir, pessoal. Existe uma campanha de emburrecimento, né? E essa campanha vem da onde? Desde 1500. Os caras querem que seja burro. Então o que tu vai fazer? Tu vai se revoltar. A tua revolução qual é? É estudar, meu. Vai estudar, cara. É isso aí. A minha revolução pessoal é estudar. Eu não vou deixar, né, que os caras, né, me emburreçam. Então estuda. Vale a pena, tá? Conquiste seus objetivos. Nada mais resta a ser dito depois Era um momento de brincadeira aqui, não era? Era um momento que a gente... Nada mais resta a ser dito. Fabrício, a casa é sua. Sensacional, obrigado mesmo. Sempre que quiser. Muito obrigado. O Projac do Espartato humildemente está às suas ordens. Muito obrigado pelo convite novamente e até a próxima aula, né, pessoal? Como sempre, até a próxima aula. Foi um privilégio ter contado com a companhia de vocês. Aquele abraço e tchau!